Uma semana de reviravoltas na bolsa, no dólar, na economia brasileira, mas o que muita gente me pergunta é: será que o meu dinheiro, o meu capital, o meu investimento, ele está em risco com as mudanças no cenário, tanto no Brasil como no exterior? É sobre esses e outros assuntos que a gente vai falar hoje aqui. Então, fique de olho, assiste esse vídeo até o final, porque tem muita informação importante aí. Então, você que já me acompanha por aqui, já viu alguns vídeos meus, então já se inscreve, deixa o like aqui no vídeo, envia para mais pessoas e ativa o sininho ali para ficar por dentro de tudo que rola aqui. Então, pessoal, na última semana tivemos aí muita movimentação do mercado. Então, na sexta-feira, né, o Ibovespa ele fechou em alta, 1,2% de alta, em 137 mil pontos na última semana. E no exterior a gente já viu um cenário misto, né? A gente viu o S&P, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em alta, mais o índice Nasdaq caindo 0,9%. Eu vou explicar melhor sobre essas divergências aí, por que aconteceu isso. Mas já estou gravando esse vídeo aqui na segunda, hoje, né? O Ibovespa deu mais uma subidinha aí, fechando a 138 mil pontos e contrariando as expectativas, né, do que a gente viu na última semana, na segunda-feira eu gravei vídeo aqui. Acabou que o Ibov ele teve uma reviravolta aí, né? Voltou a subir. Fechamento de hoje aí, de segunda-feira. Dólar em queda, fechando a 5,41. O S&P também em queda, de menos 0,43. O ouro caindo, 0,23. E o Bitcoin também caindo, 3%. Então, assim, muitas movimentações no mercado, principalmente no exterior. E você, às vezes, fica só olhando o mercado, né, só acompanhando, não sabe para onde vai, não sabe como é que você pode ganhar dinheiro com isso. Então, é por isso que eu quero te convidar aqui para, se você já tem recurso para investir, já tem recurso no banco, já tem dinheiro na poupança, por exemplo, e quer ouvir uma segunda opinião, quer entender mais sobre investimento, então eu vou te convidar para minha assessoria de investimentos. Sou sócio aqui da C Investments, um escritório credenciado da XP. Então, se você já tem patrimônio, quer investir melhor, quer cuidar melhor do seu patrimônio, vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato comigo e agendar uma reunião para a gente te orientar da melhor forma. Então, pessoal, além dessas notícias do mercado, né? Na última semana foi uma semana marcada aí por uma expectativa muito grande aí pelo discurso do Jerome Powell, o presidente do Fed, que ele sinalizou lá no simpósio lá de Jackson Hole lá, ele sinalizou uma possibilidade maior de um corte de juros já na próxima reunião do Fed, que acontece em setembro. E isso aí já anima o mercado, né? O pessoal já começa a ficar otimista, não de maneira equivocada, né? Porque uma mudança, né, na taxa de juros americana, ela afeta tanto a economia dos Estados Unidos, que é a maior do mundo, como toda a economia global. Então, a desaceleração no mercado de trabalho, né, que o pessoal viu nas últimas divulgações lá, trouxe essa possibilidade, né, esse horizonte de corte de juros, mas alguns outros diretores do Fed nos Estados Unidos ainda enxergam como precipitada, né? A gente vê uma inflação acima da meta, que é de 2%. A gente tem também os efeitos das tarifas, né, nos Estados Unidos, que também tendem aí a pressionar mais a inflação, mas o fato é que hoje o mercado já precifica em 86% a chance de um corte de juros. Então, quando a gente vê esse cenário de um possível corte de juros já agora em setembro, a tendência é o quê? O investidor que ele procura sempre a segurança, né? O investidor sempre vai querer o maior nível de risco,
perdão, o maior nível de retorno para o menor nível de risco. E quando a gente fala de segurança, a maior segurança está na moeda americana, apesar de dessas questões de tarifas, de N outras explicações aí, né? O tesouro americano, né, a moeda americana, ainda é um dos ativos aí, né, mais seguros do mercado, perdendo aí para o ouro, né? Então, quando as taxas, né, dos Estados Unidos elas abaixam, o Fed corta esse juro, o investidor ele vai buscar uma outra alternativa, né? Então, seja aplicar no Brasil, seja aplicar em outros países aí desenvolvidos, né? O investidor ele faz essa migração e qualquer, vamos dizer, mínimo percentual desse capital que venha, seja para o Brasil, por exemplo, ele já faz uma movimentação muito grande aqui do mercado, né? Eu vou, o fluxo estrangeiro, né, de investimento, ele movimenta muito o mercado aqui no Brasil e ele que faz a bolsa, em resumo, a bolsa subir ou cair. Então, eu vou entrar mais no detalhe aqui, fica até o final do vídeo, esse vídeo é bem importante. E então, além dessa questão dos juros, né, do discurso do Jerome Powell, também outra informação, né, que mexeu com o mercado americano foi o debate, né, sobre a inteligência artificial. Hoje, a Bolsa Americana, né, as ações americanas, o índice S&P, grande parte dele já relacionado à inteligência artificial. A gente teve um grande crescimento, uma valorização muito grande das empresas de inteligência artificial, mas agora esse setor já se vê pressionado aí. Então, muitos investidores, né, e fundos já vendendo ações de empresas que são ligadas à inteligência artificial e muitos projetos, né, que são de inteligência artificial hoje não entregam receitas, né? Então, são pesquisas, são projetos que não, vamos dizer que não foram utilizados, né, pelo mundo corporativo, pelas empresas. Então, ou seja, muita pesquisa, muito investimento, muita especulação, muita inovação e pouco resultado, né, pouco dinheiro no bolso. O próprio Sam Altman, que é o fundador lá da OpenAI, um dos pais aí da inteligência artificial, ele alertou aí na última semana, isso aí que preocupou muito o mercado, gerou até a queda do índice Nasdaq aí, de uma possível bolha, né, da inteligência artificial. E veja bem, comparando essa bolha, esse momento, à bolha.com, que, para quem não sabe, né, foi um movimento lá na virada do milênio, né, de 99 para 2000, naquela época ali, que realmente foi o início da internet, da popularização da internet, como a gente conhece. E todo mundo fala que tudo que era .com ia subir. Então, qualquer empresa lá que o pessoal colocava esse .com no final, que relacionado à internet, subia na bolsa. Então, às vezes o cara digitava o ticker lá, né, o código da ação que era parecido com a outra, que era .com, já subia uma loucura, né, uma irracionalidade aí que depois cobrou seu preço. Então, muitas dessas empresas aí que eram apostas, elas acabaram caindo, não entregaram valor, não geraram caixa, e por isso o preço dessas ações caiu na bolsa, gerou um prejuízo gigante. Pessoal, peraí que eu vou ligar o meu computador. Gerou um prejuízo gigante para os investidores porque eles achavam que realmente de maneira acertada, né, que aquele era o futuro. Porém, nem todas aquelas empresas, nem todas aquelas soluções que o pessoal oferecia foram implementadas pelo mercado. Então, dessa época aí, algumas empresas vingaram, né? Então, a Amazon, por exemplo, foi uma empresa que veio desde essa época e que hoje é uma gigante. Mas se for olhar naquela época, grande parte dessas empresas ficaram para trás, né? Além disso, também a OpenAI hoje tem 500 bi de valor de mercado. Então, assim, quando você compara, né? Por exemplo,
a inteligência artificial com o metaverso. Não sei se vocês se lembram lá na época de 2021, o negócio pessoal. Não, agora o futuro é o desenho do macaco lá, que vai dar dinheiro, o jogo do aviãozinho. Quem estava no mercado nessa época aí, eu já estou há bem mais tempo, né, desde 2015. Então, 2021 foi vamos dizer, o auge desse boom aí do NFT, do metaverso. O próprio Facebook mudou de nome para Meta, para surfar essa onda aí, pessoal. Falar que você ia comprar um terreno lá no metaverso e ia vender isso aí. E foi uma tendência que não vingou, né? Não foi para frente. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, já é uma coisa que está muito mais implementada, muito mais adaptada ao dia a dia, né? Eu utilizo inteligência artificial, acredito que você também. Então, é uma ferramenta que eu acredito que veio para ficar. Então, diferente do metaverso, tem tudo para vingar essa tendência, né? Mas não são todas as empresas que vão vingar, né? A OpenAI, como ela é uma empresa disruptiva, uma das primeiras, ela provavelmente vai performar no longo prazo, né? Mas, por exemplo, o governo chinês já recomendou suspender a compra de chips da Nvidia, que foi uma empresa assim que surfou, né, nesse boom aí, e decolou, valorizou centenas de vezes aí, trouxe muito lucro, mas até que ponto, né? Então, as ações da Nvidia caíram 1,4% na última semana. Ela pediu uma pausa na produção aqui de um desses equipamentos que eram vendidos aí para a China. A Meta, né, o Facebook, congelou as contratações na área de inteligência artificial. Então, ou seja, a Meta estava contratando todo mundo, né? Estava sendo o Real Madrid da inteligência artificial ali. Todo mundo que é fera nessa área, eles estão contratando, né? Mas com essa questão aí, eles pausaram e as ações caíram, né? 3,9%. Então, ou seja, a visão dos analistas, né, é que o mercado ele é positivo, tem potencial grande, mas é preciso você selecionar as empresas que você vai investir, assim como qualquer investimento, né? Então, o governo americano, né, também estuda comprar até 10% das ações da Intel, já naquele plano, né, do governo americano de colocar a produção nos Estados Unidos, né, tirar um pouco da produção dos chips lá da China. Então, esse mercado da inteligência artificial, hoje, né, ele é uma grande tendência, vai movimentar o mercado, vai ser protagonista do mercado nos próximos anos, mas a gente tem que também ter um pouco de cuidado, né, quando a gente fala de ações dessas empresas e tudo, não sair apostando todas as fichas, né? E você, o que você acha? Você usa aí a inteligência artificial, acha que é moda, que veio para ficar? Me fala aí nos comentários, fechou? Vamos lá, na última semana a gente também teve o Banco Popular da China que manteve as suas taxas de juros aí nas mínimas históricas, né, já naquela esteira de estímulos do banco do, do governo chinês, né, para movimentar a economia, para aquecer a economia chinesa, que já não vinha muito naquele ritmo de outros tempos, né? E também a gente teve decisões de algumas notícias, né? Alguns indicadores aí na Europa, que mostrou aí uma pequeno crescimento, né, na economia europeia, mas que já não vem crescendo há muito tempo, né? Então você vê uma burocracia muito grande por lá, um estado de bem-estar social muito grande no governo, dando dinheiro para a galera, dando dinheiro para imigrante. Não digo que se é errado ou se é certo, mas isso aí tem um peso para o governo, para o pagador de impostos e para a economia, né? Então, pessoal, vamos falar aqui de Brasil, né? O que está mais perto da gente aqui. Então, na última semana a gente teve
mais altos e baixos do que o comum, né? A gente teve câmbio a 5,40, ou seja, teve dólar a 5,40, teve dólar a 5,50. E o que puxou isso muito nessa queda foi as questões aí jurídicas e diplomáticas. Já no vídeo da segunda passada, né? Eu dei um spoiler não, né? Já tinha saído a notícia, mas eu já antecipei a notícia que tinha acabado de sair do ministro Flávio Dino, né? Que teve uma decisão definindo lá, né, que as políticas, as sanções da lei Magnitsky, elas não valeriam para as instituições brasileiras, para os bancos brasileiros, né, que elas não teriam esse efeito aqui. E, vamos dizer, né, comprando o boi do Alexandre de Moraes. Mas o resultado que isso teve, né, o resultado imediato, isso aí foi divulgado mais no fechamento. No outro dia, a gente teve uma queda, a pior queda no Ibovespa, né, desde abril. E uma perda de valor dos bancos de mais de 41 bilhões de valor de mercado. Então, assim, foi uma bomba, né, que caiu no mercado aí na última semana. Além disso, os juros futuros, né, a curva de juros abriu, dólar subiu mais de 1,3%, foi para 5,51 e gerou um grande debate aí, né? Tanto por parte das instituições financeiras como por parte também dos investidores. Então, muitos clientes, muitos amigos perguntando se essa esse contragolpe aí, né, se ele seria preocupante para as instituições, para os bancos, principalmente o Banco do Brasil, o pessoal que tem conta no Banco do Brasil ficou muito preocupado, porque o Banco do Brasil realmente ficou relutante em seguir as determinações no primeiro momento e houve realmente uma preocupação ali de um colapso bancário, então de sofrer o sistema brasileiro como um todo sofrer esse tipo de sanção e as empresas que têm operações aqui nos Estados Unidos serem impactadas. E realmente naquele primeiro momento ali não tinha muita informação, nem sobre a decisão, nem sobre os impactos que aquilo teria. Mas hoje, né, numa análise minha e também acompanhando outros especialistas aí do mercado, o que a gente vê é que essa decisão do Flávio Dino, ela gera um risco, sim, uma insegurança jurídica e econômica ali, mas ela não gera tanta preocupação assim em termos de sanções, né? De realmente se o seu recurso está em risco ou não. Mas isso não quer dizer que você não deva proteger o seu capital, o seu dinheiro, né? O patrimônio que você construiu, de riscos aqui no Brasil. Então, você deve sim procurar, né, uma conta internacional, uma instituição para você investir fora do Brasil. Se você tem um patrimônio gigante, assim, mais de R$ 1 milhão, você já tem a possibilidade até de buscar uma offshore, uma estrutura além até dos Estados Unidos para isso. Então, assim, não é porque dessa vez não deu M, né, que pode ser que na próxima não aconteça. Então, busque sim proteger o seu investimento fora do Brasil, abrir uma conta internacional. Se você precisar de ajuda, quiser bater um papo, saber mais, tem o meu contato aqui embaixo, me chama lá, que eu vou te ajudar nessa questão. E vamos para cima, cara. Ninguém pode ficar para trás, todo mundo investindo tanto no Brasil como no exterior e também com o capital protegido, né? Além das fronteiras aqui do Brasil. Então, essa decisão aí, né, gerou prejuízo gigante nos bancos, mais de 40 bilhões aí de perda de valor de mercado, mas a gente teve uma boa notícia na última semana também, que foi o discurso do Jerome Powell, que eu já mencionei no começo do vídeo, que acabou revertendo essa situação aí, e o Ibovespa, a partir do momento lá, né, que ele anunciou, subiu
2,6% em reais e 3,7% em dólar. Porque veja bem que muitas vezes a gente olha para a bolsa subindo, acha que está tudo certo, mas quando a gente precifica o índice, né, o Ibovespa em dólar, ele não está subindo, é uma falsa alta aí, né? Aí também os juros futuros fecharam e o dólar recuou aí para 5,43 no fechamento de sexta e hoje a 5,41. Então, mais um motivo para você olhar para a dolarização nesse momento é que o dólar está num patamar baixo, assim, né? É difícil precisar se está barato ou se está caro, mas a gente já viu o dólar a R$ 6 esse ano. Então, se você tiver interesse, né? Se você vai para a Disney, se a sua empresa tem compromissos em dólar, é um bom momento para você se proteger. Além dessas notícias, né, jurídicas, a arrecadação veio recorde, né, no mês de julho, bom para o governo e ruim para a gente que paga imposto. Então, a arrecadação foi de 254 bi, mais uma alta aí de 4,6% em reais, e o acumulado desse ano é de 1,68 trilhões de reais de impostos, né? Ah, é arrecadação recorde, né? É recorde de dinheiro que saiu do nosso bolso, né? Então, o governo com isso, né, ele vai conseguir se manter, pelo menos garantir a meta do resultado primário aí. Então, mesmo com a desaceleração econômica, né, o governo ainda conseguiu aumentar a arrecadação por meio do aumento do IOF, o aumento do imposto das BETs, do PIS, Previdência e da importação. Então, vamos ver até que ponto que a economia brasileira vai suportar tanto imposto, né? Mas tivemos essa arrecadação recorde. E também na segunda eu já havia mencionado, né, que a atividade econômica no Brasil ela reduziu. O IBCBR ele veio negativo, né? Então a gente já vê a atividade econômica recuando, né? Muito por causa dessas medidas que estão sendo tomadas aí. Então, para essa semana, né, a gente tem alguns dados aí nos Estados Unidos, como o PCI, que é o principal índice de inflação que o Fed acompanha, o PMI e o CPI, que são índices aí da zona do euro. E aqui no Brasil, a gente tem aqui a inflação, ou seja, os dados aí do IPCA 15, que é uma prévia ali da inflação, e que ele deve vir em queda, muito por causa aí da redução da tarifa de energia pelo bônus de Itaipu. Então, uma maquiagem, né? Além disso, a gente tem os dados do emprego, que são aí do CAGED. Quando sair, eu vou falar sobre isso, sobre a maracutaia, né, que o pessoal faz para medir esse desemprego aí, que quase ninguém está desempregado. Vou falar sobre isso. A gente tem o resultado primário do governo também essa semana. E outras, com certeza teremos outras emoções aí, né? Então, você que gostou desse vídeo aqui, considere se inscrever, curtir o vídeo, ativar o sininho aí para ficar por dentro dos próximos e não deixe de investir e procurar mais conhecimento. Então, você que já tem patrimônio, já tem um capital aí acima de R$ 300 mil, você pode contar com uma assessoria especializada. Clica no link aqui para falar comigo ou com alguém aqui do time da Sim Investments que a gente vai te ajudar a cuidar do seu patrimônio e da sua família. E se você está começando agora, começando nos seus primeiros investimentos aí, você também pode aprender a investir comigo. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu treinamento. Clica lá, tá com um valor especial, uma oferta aí especial. Você consegue dar os seus primeiros passos aí nos investimentos para um dia alçar voos maiores. Então agradeço a você que assistiu o vídeo até o final e te espero no próximo vídeo. Até lá!